Olá, meu povo querido de Viçosa e região. Na abertura do programa de hoje, tudo de bom para vocês é o que eu desejo, ok? Lembrando que não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses, não é mesmo? E no encontro de hoje vamos falar sobre constelação familiar, com Cássia Teixeira, advogada, homeopata e terapeuta sistêmica, né? E vamos conversar também com a Ana J. Moreira, fisioterapeuta e consteladora familiar, especialista em microfisioterapia, né? Entre outras atribuições, especializações, não é mesmo? Tudo bom com vocês? Tudo bem, Soninha? Muito prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso também. E quem pode começar primeiro a falar para mim sobre constelação familiar? Bom, deixa a Ana começar. Vamos lá, Ana. Nós vamos conversando ao longo dos... Bom, a constelação familiar, Sônia, é uma terapia sistêmica, então ela trabalha o nosso campo relacional. Então, tudo que a gente tem relação, a gente pode trabalhar a relação entre pessoa e pessoa, pessoa e um animal, a gente e o trabalho, a gente e a gente mesmo, a nossa relação com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos. Então, qualquer coisa que haja uma relação, a constelação familiar pode trabalhar de maneira a harmonizar essa relação. Basicamente isso. Basicamente. Né? A constelação, Sônia, ela é uma técnica, né, que foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele é contemporâneo nosso, né, da década. Ele está vivo hoje, tem 93 anos e foi padre, foi missionário na África durante uns 15 anos, não é isso? Durante 15 anos ele trabalhou na África com os Zulus. O que ele aprendeu com os Zulus sobre ancestralidade, respeito aos mortos, a forma como eles gerenciam as famílias, que eles convivem com os vivos, com os mortos, foi que despertou nele esse interesse. Ele volta para a Alemanha, ele deixa a igreja, né, e começa a estudar. Formou-se em psiquiatria, em terapia, né, transpessoal, e começou a trabalhar com famílias. E foi por meio desse trabalho dele com famílias, foi na prática que ele foi desenvolvendo essa técnica, né, da constelação familiar. Toda a constelação, toda a teoria que você tem hoje foi desenvolvida por ele na vivência. Tanto que a gente fala que a constelação neana, ela é extremamente prática. Totalmente vivencial. E você pode vivenciar esse processo em grupo, sim, ou individualmente com o seu constelador familiar. Então você pode fazer esse processo em consultório ou então em um grupo marcado, datado, que o constelador familiar vai estar lá para constelar cada um do grupo. E como que a pessoa se torna constelador ou consteladora familiar? A partir de um curso de formação. Você não precisa você não precisa ser psicólogo, não precisa ser médico, mas você precisa passar pelo processo de pelo menos 2 anos. Já existem cursos em outros formatos, mas a gente acha assim que não tem jeito de você absorver todo o processo, toda a vivência em menos de 2 anos. Muito difícil isso acontecer. Como nós falamos, ela é muito vivencial. E o que envolve essa constelação familiar? A constelação familiar, ela foi, né, a técnica, ela foi estruturada, né? Hellinger, ele não inventou nada. Ele usou várias técnicas da psicologia, da psicoterapia, mais da psicoterapia, né? E ele foi desenvolvendo uma técnica que envolve psicodrama e onde as pessoas em grupo, quando está no grupo, as pessoas vão, por exemplo, eu estou participando de uma constelação familiar, eu vou ser constelada, e a gente está num grupo, eu vou apresentar a minha questão, certo? O constelador, ele vai dizer, monte a sua constelação. E eu vou escolher pessoas que vão representar a minha família, ou a minha questão, como a Ana colocou aqui, a minha questão com a minha profissão, né? A minha família de origem, ou a minha família, né? Marido, esposa, filhos. Então, monta-se a constelação e, a partir daí, acontecem os movimentos, tá? Que outra
Outra técnica usada é a fenomenologia. Então, as informações, elas se manifestam, né, no corpo, as pessoas começam a sentir. É muito interessante, por isso que a gente diz que é vivencial. As pessoas começam a sentir quem está representando um familiar ou uma pessoa com a qual a gente tenha, né, um problema de relacionamento, a pessoa começa a sentir. E a partir disso, o movimento ele vai sendo instalado. E a ideia da constelação é reformular imagens mentais. Então, é colocada a imagem do problema e a imagem da solução. E isso, né, guarda-se a imagem da solução para que a vida vá se transformando, né? A ideia da constelação é um processo da alma. A gente trabalha numa constelação com a alma da família, com a alma sistêmica, né, Ana? A mãe da Ana, que é a consteladora, é a professora do curso aqui de Viçosa, ela tem uma frase muito interessante, que é uma frase de Hering, que ela sempre usa, que a alma é lenta, porque nós temos uma alma sistêmica, uma alma conjunta. Todos aqueles que fizeram parte da nossa família, eles compõem essa alma, né, e estão presentes, mesmo que não mais corporeamente, mesmo que não mais em corpos físicos, mas a informação e tudo que nós recebemos ainda faz parte. E muitas vezes é isso que se tem que organizar, todas essas informações. Como assim organizar? Então, vamos falar das leis. Ajuda. Basicamente, dentro de todo o trabalho do Bert Hellinger, ele ele percebeu 3 leis básicas para que se haja uma harmonia entre as relações. Então, a primeira é que ele percebeu assim, que tudo é amor. Nós somos puramente amor. Então, por que tem tanto problema, tanto conflito, tanta tristeza, tanta violência? Amor fora do lugar. Fora de ordem. Fora de ordem. Então, quando você percebe, por exemplo, uma mãe em atrito com o filho, um atrito muito forte, eles não conseguem se relacionar bem, apesar de serem mãe e filho. Muito provavelmente alguém está fora do lugar dele. Ou o filho está fora do lugar de filho, ou a mãe está fora do lugar de mãe. E aí essa desorganização gera um conflito aqui fora. E aí aqui fora, no dia a dia, eles ficam brigando, não conseguem identificar por que há tanto conflito. Mas como assim fora de lugar? Fora de lugar mesmo, como a Ana colocou. As famílias, elas têm uma ordem hierárquica, né? Nós somos filhos. Você é filha, Ana é filha, eu sou filha. Eu não tenho filhos, mas quando a gente tem filhos, ainda tem um segundo, né, degrau. E nossos pais, hierarquicamente, eles são maiores do que nós. Na ordem da vida, eles vieram primeiro. E eles têm precedência. Então, eu não posso me colocar maior do que a minha mãe. A minha mãe me deu a vida. Isso é uma questão, né, até de abaixar a cabeça para a vida. Os meus avós são maiores do que os meus pais. E aí vai essa sequência. Então, seria seguir uma das leis. Seria seguir a obediência, a hierarquia. Não é obediência, é respeito. Respeito. Porque quem veio antes é maior, né, uma das fases da constelação, é maior e tem precedência, certo? Então, o que acontece? Como a Ana colocou aqui, a gente vê muito, né, Ana? Na prática, é na prática que a gente vê essas questões, sabe, Sônia? De situações entre pai e filho, né? O pai e filho, a criança, uma criança ou mesmo um adulto, né, que não consegue se desenvolver na vida, não consegue progredir, não consegue ir bem na carreira, não consegue casar, não consegue ter os próprios filhos. A pessoa está completamente estagnada na vida. Quando monta uma constelação, né, que pode aparecer, é que ele está fora de ordem. Por exemplo, ele está ocupando o lugar do pai. Às vezes a mãe ficou chateada com o pai dele, né, com o marido, fica chateada, isso é bem comum. Não é uma lei que é sempre assim, se alguém está com a vida estagnada é por causa disso. Não necessariamente. Não necessariamente, é um exemplo aqui para tornar a situação mais didática. O marido e mulher, né, eles têm um filho homem, e aí eles começam a entrar em conflitos normais do casamento. Aí a mulher fala assim, o meu filho não vai ser igual a você, meu filho vai ser melhor que você. Isso acontece muito. E aí ela vai, pega esse filho e quer que o filho seja maior que o pai, que seja melhor que o pai. Isso estagna o filho. Porque ele está ocupando um lugar
um lugar que não é dele. Determinado por outra pessoa, programado por outra pessoa que não tem nada a ver com ele. Uma coisa importante da gente colocar aqui é que as dinâmicas sistêmicas, elas são extremamente inconscientes. Isso, as pessoas não têm nenhuma... Por isso que a gente fala, a constelação, ela traz à tona dinâmicas ocultas. São questões que estão no inconsciente profundo das famílias e das pessoas, mas que movimentam a vida delas. Como essa possível situação, no exemplo que a Ana deu. Um menino, que isso é comum nas constelações familiares. Comuns a gente vê o menino ao lado da mãe, completamente leal à mãe, repelindo o pai, principalmente nas separações, nos divórcios traumáticos, isso fica muito claro. Alienação parental envolvem muito essas questões, né? Sendo que na alma ele está desolado, porque na alma o sistema não aceita esse tipo de exclusão. Aí vem uma outra lei sistêmica. A Ana já apresentou uma, que é a da ordem, né? Amor fora de ordem. Uma outra lei sistêmica que ele reconheceu, que ele percebeu e ele foi, né, descobrindo, né, desenvolvendo com a vivência, é que o sistema não aceita exclusão. Isso é uma das coisas mais difíceis para a gente compreender. Né? Todos aqueles que fizeram parte de um sistema, eles têm direito de pertencer a esse sistema. Todos aqueles que morreram pertencem ao sistema. Né? E aí a gente vê situações, mesmo, Ana, de pessoas que foram excluídas por questões morais, ou mesmo por diferença. As ovelhas negras da família normalmente são pessoas que são excluídas, são colocadas à margem, abortos. Muito comum o casal, né, gerou um filho, aliás, né, a mulher engravidou, e aí ela decidiu abortar, ou então ela teve um aborto natural. Aí ela depois vai lá e engravida de novo, né? Pode ser do mesmo homem ou outro homem. Aquele filho não vai ser o primeiro, ele vai ser o segundo filho. Porque na nossa alma sistêmica, esse primeiro filho, ele existe. E ele tem um lugar. E ele tem um lugar dele. Então não tem problema, por exemplo, dentro da ideia sistêmica, não há nenhum problema uma mulher, um casal decidir abortar um filho. Isso dentro da questão sistêmica, né? Mas que ele tem que ser contado como Mas membro da família. E não dizer, eu tenho um filho, se teve aborto... Ele é contado. Eu tive tive 2 filhos, tenho 2 filhos. Isso. Nós participamos de uma constelação, interrompendo você, no última grupo, onde uma senhora, né, ela tinha 2 filhos. Só que aí foi descobrindo a sistemática oculta durante a constelação que ela teve 7. 5 foram abortos espontâneos que ela nem tinha consciência. Mas na alma isso era cobrado. Então não eram 2 filhos, eram 7. E muitos deles eram filhos mais velhos até do que os 2 que ela já tem. E isso na alma causava um prejuízo muito... No sistema, isso causava um prejuízo muito grande. O sistema tinha vários conflitos, né? Aquela família tinha vários conflitos, porque o sistema tentava compensar isso e os filhos tentando trazer de volta esses irmãos. A Ana tem um exemplo também da criancinha, que é fantástico esse exemplo que você tem de consultório. Isso, assim, a gente tem como constelar crianças, e eu trabalho com crianças. As crianças você só constela individualmente e é com bonecos. Então eu uso bonecos grandes, assim, mais ou menos do tamanho de uma criança de 5, 6 anos, para fazer a dinâmica. E aí a criança, ela era teoricamente, né, filho único, né? E aí colocou um boneco para o pai, um boneco para a mãe e um boneco para ele. Aí eu falei, tá certo, tá bom assim? E ele assim, não, tá faltando gente. Não, tá faltando gente. Eu colocando boneco, e ele ainda tá faltando gente. Aí eu falei, nossa, não para, né? Haja boneco para esse menino. Aí eu fui e perguntei pra mãe, né? Falei assim, o pai dele, né, vendia espermatozoide, vocês fizeram inseminação artificial, foi feito algum processo assim? Aí ela falou, o pai dele coloca os espermatozoides em bancos. Então esse menino tem vários irmãos, ele não tem ideia de quantos irmãos ele tem. Mas ele busca eles na alma. Mas ele busca esses irmãos. Vamos aos nossos comerciais, ao intervalo, e voltaremos em instantes, porque é muito complexo, informação. Né? É muita informação. Aguenta aí, gente, já a gente volta.
queria compartilhar com vocês essa informação, agradecer a cada um. Hoje a Univiçosa já está autorizada a iniciar o curso de odontologia. O vestibular vai ser dia 22 de julho, o início das aulas dia 31 de julho. Então eu tenho certeza absoluta que nós teremos sucesso aí em mais um curso sendo oferecido. Doutor Antonione Moura Benevenuti, reumatologista. Atendimento toda segunda e sexta-feira a partir das 13h30. Rua Professor Alberto Pacheco, 125. Edifício Mandela, sala 702. Telefone 3892-6402. E-mail antonioneb@gmail.com. Figurando entre as principais instituições de ensino superior do interior de Minas Gerais, a Univiçosa tem mais de 20 cursos autorizados pelo MEC. Já formou mais de 5.000 profissionais nas áreas de saúde, exatas e humanas e possui outros 5.000 alunos de graduação e pós-graduação. Funcionando em 3 unidades, a Univiçosa é dotada de infraestrutura completa com laboratórios modernos, salas de metodologia ativa, programas de intercâmbio, além de uma lista de mais de 2.000 parceiros de estágio em todo o país. Viçosa e seu entorno contam não apenas com a educação de qualidade oferecida pela Univiçosa, mas também com programas de pesquisa e extensão que levam benefícios às comunidades locais e regionais, além de serviços especializados em suas áreas de atuação. Univiçosa, excelência em educação. Alfa Imagem Diagnóstico por Imagem possui 2 recepções com ambientes amplos e confortáveis. Especialista em diagnósticos por imagem, prestando serviço de ressonância magnética, densitometria óssea, raio-x e mamografia com digitalização de imagem, ultrassonografia geral, Doppler e fluxometria. Atendemos Agros, IMAS, Plamove, Polícia Militar, Promed, Saúde Caixa, GEAP, entre outros. Alfa Imagem. Fica no prédio da antiga Clínica Santa Maria, no bairro de Ramos, em Viçosa. Fala, galerinha da pesada! Está no ar o jornal. Não é jornal? A gente mudou o roteiro, né? Mudou. Tá, desculpa. E aí, pessoal? Hoje nós viemos falar do Unifácil. Você sabe o que é Unifácil? Não sabem o que é Unifácil? Hoje vocês vão saber. Conta pra eles sobre isso. O Unifácil é o programa de mensalidade reduzida da Univiçosa. Com ampliação do prazo de pagamento. Você quer falar na minha vez? Não, pode. Funciona assim, ó. Você pode reduzir as suas mensalidades em até 50%, ou seja, metade do preço. Bom demais, né, não, Ana Paula? Pois é, Fabrício. E o melhor, você só paga depois que se formar. Por exemplo, se você utilizou o Unifácil por 5 anos... 5? Essa. Desculpa. É que eu sou de humanas, né? Vamos lá. Se você utilizou o Unifácio por 5 anos, você terá também 5 anos para pagar o serviço. Olha que coisa boa. Que bom esse Unifácio, hein, Fabrício? E como é que faz para solicitar o serviço? Essa parte é sua, Ana Paula. Verdade. Para solicitar o Unifácio, o estudante tem que estar regularmente matriculado. Depois, é só preencher um formulário na tesouraria acadêmica. E vale lembrar que não há acréscimo de juros quando você for pagar o Unifácio. A Univiçosa quer que você... Agora não. Tá, depois então. A Univiçosa quer que você venha cursar o ensino superior. A gente quer que você seja mais saúde, mais exatas, mais humanas, fazendo o curso que você quiser. Porque eu sou mais Univiçosa. E eu também. E você? Era pra gente falar isso junto. Uai, mas você demorou, ué. Eu fui no tempo certo. Ó, então vai lá. E você? Viação União, há 42 anos crescendo junto com Viçosa. Viaje conosco, use nossos serviços. Viação União, a menor tarifa do Brasil. Viação União, oferecendo o melhor em transporte coletivo com ônibus modernos e confortáveis.
Olá, eu sou Adonai Fineza, gestor do curso de Engenharia Civil da Univiçosa. Para você que tem o desejo de trabalhar com logística, planejamento, gestão e, sobretudo, projetos de grandes obras, como pontes, barragens, viadutos, edifícios e estradas, entre outros, vem fazer Engenharia Civil da Univiçosa. Entre em contato comigo, invista em seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, eu sou a Adriana, gestora do curso de farmácia da Univiçosa. Você já parou para pensar no seu perfil profissional? O que você acha de analisar, desenvolver, dispensar e manipular medicamentos e cosméticos? Gosta de trabalhar em equipe? Gosta de pesquisa? Que tal se tornar um farmacêutico? Entre em contato comigo, invista em seu futuro, seja mais Univiçosa. Oi, meu nome é Alessandra Sayeg, eu sou gestora do curso de Medicina Veterinária aqui da Univiçosa. Você já pensou no seu futuro profissional? O que quer estudar? Saúde de animais? Cuidar de grandes, pequenos animais? Agronegócio? Que tal ser um médico veterinário? Invista em seu futuro. Seja mais Univiçosa. Olá, eu sou Bruno, gestor da psicologia da Univiçosa. Já pensou em seu perfil profissional? Empatia é uma das suas características? Gosta da mente e do comportamento humano? Gosta de se comunicar? Venha fazer psicologia, entre em contato comigo. Seja mais Univiçosa. Olá, eu sou a Cristiane, sou a gestora do curso de nutrição da Univiçosa. Você já parou para pensar sobre o seu perfil profissional? Você é uma pessoa dinâmica que gosta de estudar o corpo humano e a sua relação dos alimentos sobre ele? Já pensou em trabalhar promovendo e recuperando a qualidade de vida das pessoas? Que tal se tornar um nutricionista? Se você quiser saber mais sobre o curso, entre em contato comigo. Invista em seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, eu sou a Daiane, gestora do curso de administração da Univiçosa. Você já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Você tem o hábito de planejar? Já pensou em ter seu próprio negócio? Capacidade de inovação, criatividade, espírito de liderança são algumas de suas características? Que tal se tornar um administrador? Se quiser conhecer o curso, entre em contato comigo. Invista em seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, eu sou a Daniela, gestora do curso de Engenharia Química da Univiçosa. Já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Você gosta de ciências exatas? É uma pessoa curiosa que gostaria de entender os fenômenos físico-químicos que ocorrem ao seu redor? Tem vontade de trabalhar em indústrias, transformando matérias-primas em produtos úteis ao ser humano? Que tal se tornar um profissional da engenharia química? Se quiser conhecer o curso, entre em contato comigo. Invista em seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, meu nome é Leonardo, sou gestor do curso de enfermagem da Univiçosa. Você já pensou sobre o seu perfil profissional? Você gosta de lidar com pessoas? Sabe trabalhar em equipe? Tem um bom controle emocional? Que tal ser um profissional de enfermagem? Entre em contato comigo, invista em seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, sou Maria del Pilar, gestora do curso de Ciências Contábeis. Já pensou no seu perfil profissional? Você é organizado? Gosta de trabalhar em equipe? É curioso com questões financeiras? Venha estudar com a gente, invista no seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, eu sou o professor Mário, gestor do curso de Direito da Univiçosa. Você já pensou no seu futuro? Você quer ter sucesso na sua vida profissional? O curso de Direito da Univiçosa te proporciona todas essas oportunidades. Entre em contato comigo, invista no seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, eu sou o Mauro, gestor do curso de odontologia da Univiçosa. Você já parou para pensar no seu perfil profissional? Você se interessa pela área da saúde? Você é uma pessoa atenta a detalhes? Você é uma pessoa que gostaria de trabalhar com diagnóstico, tratamento e prevenção das afecções bucais? Que tal se tornar um cirurgião dentista? Entre em contato comigo, invista em seu futuro, seja mais Univiçosa. Olá, eu sou Patrícia, gestora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Univiçosa. Você já parou para pensar no seu perfil profissional? Gostaria de planejar e organizar espaços? De aliar a estética e o conforto às técnicas de sustentabilidade? De fazer um curso onde a prática profissional é trabalhada desde o primeiro período? Venha se tornar um profissional da arquitetura e urbanismo. Entre em contato comigo. Invista em seu futuro. Seja mais Univiçosa. Olá, eu sou a Silvia, gestora do curso de Fisioterapia da Univiçosa. Você já parou para pensar qual é o seu perfil profissional?
Gosta de ajudar e se relacionar com pessoas? Gostou de estudar o corpo humano e as suas disfunções? Tem interesse em saber como uma pessoa com limitações físicas retorna às suas atividades da vida diária? Que tal ser um profissional fisioterapeuta? Venha conversar comigo. Invista em seu futuro. Seja mais Univiçosa. Olá, eu sou Vanderleia, gestora do curso de Engenharia de Computação da Univiçosa. Você já parou para pensar no seu perfil profissional? Você gosta de tecnologia, de integrar tecnologias e pessoas para gerar soluções? Imagine o que a engenharia e a computação podem fazer pela sua carreira. Venha nos visitar para dar um passo importante na sua trajetória de sucesso. Invista no seu futuro. Seja mais Univiçosa. Olá, eu sou a Daniela, gestora do curso de Engenharia Ambiental da Univiçosa. Já parou para pensar qual é o seu perfil profissional? Você gosta de trabalhar em equipe? Acha interessante desenvolver e aplicar tecnologias para proteger o meio ambiente? Já pensou em atuar na preservação da qualidade da água, do ar e do solo? Que tal ser um profissional da engenharia ambiental? Se quiser conhecer mais sobre o curso, entre em contato comigo. Invista em seu futuro. Seja mais Univiçosa. Oi, meu povo. Voltando agora, nosso segundo bloco do programa, continuando a falar sobre constelação familiar. Isso. Essas dinâmicas a gente vai percebendo tanto em grupos, né? O grupo ele dá um suporte muito interessante, ele dá um suporte muito bacana para as constelações. A questão de separação, por exemplo, né? Marido, esposa, criança. Aí pode acontecer de eliminar, esquece sua mãe. Vão para outro país ou vão, enfim. Oi, esquece seu pai. Isso complica? Nas questões jurídicas, isso é chamado de alienação parental, né? Isso causa um prejuízo. Mas eu digo assim, no sistema. No sistema, sim. Isso é um prejuízo tanto individual para a pessoa, né? Porque sistemicamente, Hering desenvolveu, né? Ele percebeu que o sistema ele tem forças que atuam. Ele coloca dessa forma mesmo, são forças que atuam no sistema. Então, para eu receber a vida que chegou até mim, né, a vida teve que passar pelos meus pais, pelos pais dos meus pais, por toda a minha ancestralidade para chegar até aqui, certo? Há um princípio vital e isso vai sendo passado de pais para filhos, certo? E isso, na alma, a gente sente isso. Então, para eu dar certo na vida, por isso que a constelação ela é uma ferramenta de harmonização e de equilíbrio muito grande. Porque para a gente dar certo na vida, a gente tem que estar certo com as forças criadoras, né? Pai e mãe. Pai e mãe. A gente recebe a força dos nossos pais, de quem está atrás de nós. A vida chega até nós por meio deles. Então, né, para eu dar certo na vida, a Ana tem uma frase que eu adoro. Como é que é, Ana? Nós somos a mãe e o pai. Se você coloca aqui, você estica o braço, você fala, aqui é sua mãe, aqui é o seu pai. Agora arranca metade. O que sobra? Não tem jeito de arrancar metade. E isso é biológico também. Nós somos metade genética da nossa mãe e metade genética dos nossos pais. E diferente deles. Nós somos os dois e somos diferentes dos dois. E isso faz muita diferença, tanto individualmente, Sônia, para aquela pessoa que foi afastado de um deles, certo? Vai ter uma dificuldade muito maior de prosperar, vai ficar na alma, vai ficar faltando alguma coisa, como a Ana mesmo colocou aqui. Tanto para o sistema, que vai ficar incompleto, que vai ficar buscando formas de se reharmonizar. Muitas vezes isso não acontece na mesma geração. A criança foi levada para o exterior, como você colocou, para uma outra cultura, que segundo Hering isso é um problema. Nós nascemos no Brasil, dentro de uma determinada cultura, dentro de uma determinada família, não por acaso, né? Tem várias forças ocultas que moveram tudo isso para a gente estar aqui hoje. Né? Lógico que a constelação traz a ideia de um destino comum, uma família partilha um destino comum, uma cidade, um país, uma nação partilha um destino comum. E muitas vezes você ser levado para fora do país faz parte do seu destino, da vida. Certo? Se a pessoa foi embora, se ela se reharmonizou... separações.
com traumas, né, como traumas. você colocou. Mas, voltando ao raciocínio, muitas vezes não acontecem problemas sistêmicos na mesma geração. A pessoa consegue progredir, consegue ter filhos, passa a vida para frente, mas muitas vezes um filho ou um neto vai reclamar, vai tentar trazer de volta aquela pessoa que foi excluída, o pai que foi excluído, o avô, o bisavô, entende? Isso é o sistema não aceitar. Isso é a ordem natural das coisas? Vai acontecer? O sistema não aceita. Em algum momento, alguém daquele sistema virá para reclamar essa falta. Por isso que tem a lei. O sistema ele não aceita a exclusão. E você percebe, isso é muito claro quando você vê dinâmicas de pessoas dando muito trabalho, ou fazendo, ou cometendo atitudes, crianças, jovens, totalmente diferentes do que aquela família, né? Do que é o habitual daquela família. Então, isso é muito comum, muito comum. E não tem problema, Sônia, né? Como a gente falou aqui, talvez faz parte do destino da pessoa seguir a mãe para o exterior, deixar o pai aqui. Só que tem que haver um respeito a isso. Na alma, ele é o seu pai. Você pode ir para um outro país, casar de novo, ser criado por um outro homem, por um padrasto, mas na alma a gente é fiel àquele que nos deu a vida. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Como, por exemplo, no caso de uma pessoa que foi adotada. Então, claro que tem muitas crianças que precisam ser cuidadas, e é importante haver casais que possam adotar e cuidar dessas crianças. A questão é que é muito comum a criança adotada, principalmente na adolescência, ser mais rebelde do que um adolescente que tem os pais biológicos próximos, né? A gente vê muitos casos de filhos adotados muito violentos, muito irritados. Porque normalmente dentro da nossa cultura a gente adota uma criança e desmerece os pais biológicos dela. A gente fala, pai é aquele que cria. A gente tem até essa expressão, Sim, né? É uma expressão muito forte, inclusive. Muito forte. E aí a criança, ela sente na alma dela que está faltando alguém. Quando esses pais adotivos aceitam a grandeza deles como pais adotivos e aceitam a grandeza dos pais biológicos que geraram essa criança, que coloca os pais biológicos no lugar dos pais biológicos e eles como pais adotivos, a criança relaxa. Ela fica tranquila, ela aceita o processo. Porque cada um tem o seu lugar. Os pais adotivos têm a sua importância e os biológicos também têm, independente de qualquer coisa. Essas leis, elas são vigentes, independentes. E enérgicas, né? Porque parece que elas não... Isso independe de vontade. Porque isso é inconsciente, isso é movimento sistêmico. Isso vai acontecer. Certo? Uma outra, né, a última lei, que ela é até mais difícil até de se explicar, é a lei da compensação entre o dar e o receber. As nossas relações, elas são de troca. Todas as nossas relações são de troca, certo? Então, para uma relação ela se manter em harmonia, ela tem que haver um equilíbrio do que eu dou, o outro recebe e tudo que ele me dá de volta. Essa relação, Sônia, ela não é linear, né? Não precisa assim, se eu dou a Ana, né? Ela não tem ela é feita de troca, mas ela é uma troca em outros níveis, né? A gente percebe isso muito nas relações de casal, né, Ana? É muito fácil de perceber na relação. Tem que ter desprendimento. Tem que ter equilíbrio, né? Um dá, o outro dá e você se equilibra. Por exemplo, né? Se eu faço algo de bom para a Ana ela se sente na obrigação, isso na alma, de me retribuir algo de bom. Parece que a gente sabe que o nosso bom relacionamento vai depender disso. Mas tem gente que não reconhece isso, não é bem assim. Essas questões geram distância. Quando não há reconhecimento, há distanciamento, certo? Uma das grandes questões que Hering traz, e muito polêmicas, inclusive, é com relação ao perdão. Que na visão dele, o perdão gera distância. Porque se você me faz... Essa lei da compensação, ela é implacável. Tanto de bom, se você me faz algo de bom, eu fico inclinada a te devolver algo de bom, para que as nossas relações se mantenham. E se você me faz algo de ruim, eu fico inclinada a te devolver algo de ruim. Isso é
inconsciente, isso é movimento, para que as nossas relações elas se equilibrem. Quando eu te perdoo, quando eu me envolvo com questões, né, com valores morais, e eu falo, eu vou perdoar, a Ana me faz algo de mal. Um exemplo que a gente poderia colocar. Eu te dou um bolo, né? Assim, um bolo. Né? Combinamos de sair. Comigo, é uma coisa mínima. A Ana fura comigo e não me dá notícias, não fala. E eu viro e falo, tá tudo bem. Não, eu sou superior a Ana, eu não vou me importar com isso, não. Vou perdoar a Ana, foi só um bolinho. Isso gera distância. Se eu pego o telefone, caramba, Ana, eu fiquei 1 hora te esperando, você não apareceu, você não teve a decência nem de me avisar que não viria. Isso já é uma coisa que faz com que a gente se reaproxime. Isso é muito delicado até da gente falar, porque Hering, ele até apresenta a questão, né? Não é você se vingar da pessoa, não é isso, porque vingança já são processos mentais. Aí já é problema de quem está vingando. Isso é que é mais louco, Soninha, porque isso é inconsciente. A ideia da constelação é trazer à tona processos inconscientes. Então, quando eu tomo consciência dessas dinâmicas, eu posso compreender, né? Quando você compreende alguma coisa, quando você não é mais movido por processos inconscientes, quando você está lúcido do que está acontecendo, essas leis elas são mais brandas, certo? Agora, quando a gente está completamente inconsciente, isso é implacável. E nas relações afetivas, nas relações, né, entre marido e mulher, isso percebe-se claramente. Um dá mais do que o outro e isso cria distância. Isso, o próprio sistema cobra isso. Isso é sistema. O próprio sistema cobra isso. É a alma que está acontecendo ali. Então, quando você me faz algo de bom, né, você aguarda e eu te faço algo. Isso acontece com troca de gentilezas, com processos. Isso é natural. Isso é um processo natural. O que causa desequilíbrio são processos continuados, como você falou aqui, de dificuldades mesmo. Muitas vezes eu não consigo retribuir amor porque eu não recebi amor da minha mãe, porque ela estava envolvida nos processos afetivos dela, de falta também. Como que faz? Uma forma, constelação familiar. Aí e na constelação monta-se a constelação. Sim. E eu sou colocado diante da minha mãe. E como que faz para fazer a constelação familiar? O nosso tempo já está esgotando. Já está esgotando, né? Existem 2 formas, como a gente já falou, em grupo, né? Ou individual. Ou individualmente. Eu e a Ana somos consteladores individuais. A gente trabalha em consultório. Aí como é que faz para entrar em contato com vocês? A gente pode deixar o nosso telefone de contato, né? O meu telefone é 031 98705 6065. E o meu é 98800 4715. E aqui em Viçosa também acontece, minha mãe vem de Araxá para constelar em grupo. Então, é nesse mesmo número, 98800 4715, que marca comigo para participar do grupo. E ela vem uma vez a cada 2 meses para... Qual a próxima data que ela chegará? Dia 4 de agosto tem o próximo grupo aqui em Viçosa. É sempre em um sábado. E tem a formação, né, Ana? Tem o grupo de formação de consteladores, que é com a mãe da Ana também. A mãe da Ana é uma consteladora muito experiente, ela tem 12 anos de experiência em constelação. E o curso é feito com ela também. O contato é pelo mesmo número, né? O contato é pelo mesmo número e aí a forma mais eficaz é falar pelo WhatsApp. Se quer em consultório, se quer em grupo ou se quer o grupo de formação. Tanto para mim quanto você viu, o assunto ele rende, né? Rende, é muito complexo. Ficaríamos aqui horas falando sobre isso, né? Mas vocês vão voltar, se Deus quiser. Só você fazer o convite, nós estaremos aqui. Agradeço demais a vocês, tá? Pela participação, foi um grande aprendizado aqui hoje. Pessoal, e até na próxima semana, se Deus quiser, garanto que estarei aqui em nome de Jesus.